com a Carla Mendes, direto lá do Notícias Agrícolas, mas antes eu vou pedir para o Gleidson colocar os preços em tempo real, porque a soja continua subindo. Então vamos lá, primeiramente as bolsas Chicago e Nova York, olha aí, 11,19, 11,20, tá ali, ó, 11,20 já bateu, hein? Alta continua alta, o milho também em alta, o trigo em baixa, já mostramos isso, o café está se recuperando alta de 1%, olha o açúcar se recuperando alta de 4%, o algodão também em leve alta, o petróleo em alta e o ouro caindo. Isso tem muito a ver com o dólar index, né, com o PIB americano subindo e derrubando, por causa disso também, o câmbio aqui no Brasil, que perde 0,60 a 5,62. Ô Gleidson, abre os 4 vencimentos da Bolsa de Chicago, porque nós estamos com alta de... esse é o último ajuste? Está, último ajuste. Olha o janeiro aí, ó, 10,94 subindo 17, beliscando 11. O agosto está 11,19, já foi a 11,20. O janeiro, 10,94. E o destaque da Carla Mendes, podemos botar a manchete, que nós vamos comentar com a Carla, a manchete do Notícias Agrícolas. Prêmios da soja no Brasil testam novos recordes, refletem com isso o bom ritmo das exportações. Com movimento aliado ao dólar, preços voltam a superar R$ 143 na saca nos portos, enquanto que Chicago permanece volátil, né? Pelo menos nesse momento em alta. Vamos à redação do Notícias Agrícolas, falar com a Carla Mendes. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A gente, como jornalista, a gente fica satisfeito de dar boas notícias, né? Nós temos que refletir as notícias, sejam elas quais forem. Mas como nós somos inseridos no agro, a gente fica feliz quando há uma recuperação financeira para os nossos amigos produtores, né, Carlinha? Sem dúvida nenhuma, João. É a segunda semana consecutiva que eu dou essa manchete do recorde dos prêmios, o que é bom, mostra que nesse momento a gente tem uma oferta um pouco mais restrita no sentido do produtor estar de fato contendo um pouco as suas vendas e tudo mais, e também, né, João, naturalmente essa demanda ainda concentrada aqui no Brasil. Mas é preciso dizer também que a demanda, embora ela esteja concentrada aqui no Brasil e vá garantindo esses prêmios recordes, né, principalmente para a safra 20, para a soja 23-24, nós temos também que olhar um pouquinho da demanda norte-americana ou pela soja norte-americana que vem melhorando. Mas vamos falar primeiro dos prêmios. Então, tá, vamos falar primeiro dos prêmios. Diga aí. Bom, quando a gente olha para esses prêmios, João, a gente está falando de mais de $1,20, $1,25, quando a gente olha para os vencimentos um pouquinho mais alongados ali, setembro, que também está logo ali, né? Justamente por conta dessa movimentação. Então, $1,20, $1,25, e isso vai se combinar com $1 acima de 5,60, né? Ontem flertou ali com os 5,70, tentou se aproximar, R$5,65 no fechamento de ontem, hoje 5,62. Isso vai inevitavelmente formar preços melhores para a soja nos portos do Brasil. Então, hoje de manhã, os portos estavam trabalhando ali perto de 143,50, 144,50 para o Porto de Paranaguá, Porto de Santos entre 145,50 e 146,50, muito baseado nesses prêmios, João. Os prêmios que estão refletindo essa relação mais ajustada de oferta e demanda e o consumo olhando ainda muito para a soja brasileira 23-24, que se aproxima em termos de preços agora da soja americana. A gente estava mais barato, né? Começamos a ficar um pouquinho mais caros, né, se dá para a gente dizer dessa forma, por conta desses prêmios mais elevados que estão nos melhores momentos da temporada 23-24. Duas coisas. Claro que o entusiasmo seu também é correspondente ao entusiasmo do Matheus Pereira, lá da Pátria Agronegócios, que hoje de manhã falou contigo também entusiasmado de ver que ela está vendo uma recuperação. Podemos dizer assim, Carlinha? Podemos, João. Ele falou que, inclusive, essa trajetória positiva dos prêmios tende a continuar e ele trouxe a notícia também de que os prêmios para os primeiros meses ali de 2025, que estavam negativos, passaram para o campo positivo. Algo que o Vlamir falou ontem também. Falou, não temos prêmios negativos nesse momento. Então, os prêmios para o ano que vem já estão também positivos, pelo menos até agora. Claro que numa proporção bem menor, a gente está aí com a projeção de uma safra grande para o
Brasil e vamos ter estoques, né, que precisarão ser monitorados, mas a Pátria acredita que nós podemos ter os menores estoques de passagem aí das últimas décadas, o que vai ajudar a sustentar essa movimentação dos prêmios, mas a Pátria acredita que essa movimentação continue, o que também é uma notícia bastante positiva para o produtor que ainda precisa avançar com os seus negócios, em especial olhando para a safra 23-24. Tá, repetindo a sugestão que nós estamos sempre oferecendo aqui aos amigos produtores: conheçam os prêmios, vejam os preços, vejam as análises, a síntese das análises lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Veja o telefone aí que o Gleides vai colocar na tela. Seja assinante do nosso clube, 199-9813-2915. E lá também você vai ver a defesa que a gente faz continuadamente, né, Carlinha? Da necessidade do produtor aprender a trabalhar com as ferramentas financeiras para se proteger. O seu comprador usa, por que você não usa? Vai ficar exposto? Não é, Carlinha? Sim, é estratégia, né, João? Precisa ter um plano de ação, não dá para acender uma vela e ver o mercado se mexer. Essas altas de Chicago hoje, João, elas não é que elas não surpreendem, né? Mas o Wlamir explicou, são movimentos frágeis agora para Chicago. Então, se você tem uma combinação das três pontas que formam preços para você, duas, né, em campo positivo, Chicago e prêmios, e o dólar, apesar da queda de hoje, num patamar ainda interessante, é hora de pelo menos fazer suas contas e entender que esse movimento, né, nesse tripé, o movimento frágil agora é Chicago, então é entender que dá para se proteger de inúmeras formas, né? Tá, Carlinha, antes de encerrar contigo, fazer uma síntese da cobertura aqui do Notícias Agrícolas. Vocês estão fazendo brilhantemente sobre a questão indígena, porque nós estamos vendo e sofrendo invasões vindas dos índios, caiuás, não sei, dos guaranis, que vêm lá do Paraguai, entrando lá no sul do Paraná, no sudoeste do Paraná e também no Mato Grosso do Sul. Quais são as últimas, Carlinha? João, a última notícia que eu recebi ontem era 11 horas da noite, da doutora Luana Ruiz, que é advogada, mestra em Direito Constitucional e também tem uma história ali com a fazenda da sua família, né? Uma propriedade da sua família invadida há muitos anos. Ela esteve em Douradina e ela, no final da noite de ontem, ela me registrou que saiu a decisão pela reintegração de posse ali na região. Então, os indígenas têm 5 dias ali para deixar, né, a área, foi registrado ali o esbulho possessório, enfim, a invasão à propriedade privada, e na região de Douradina, João, há ali um pleito dos índios que afirmam que a justiça é muito morosa em identificar e determinar, homologar a terra indígena. E a doutora Luana, talvez seja porque aquela terra não é, né, de posse tradicional indígena, e as ONGs, os ativistas, enfim, querem enfiar a goela abaixo essa situação. E não é bem por aí, né? Aqueles proprietários que estão lutando por aquela terra são proprietários legítimos, titulados, enfim. Então, no Mato Grosso do Sul, essa é a discussão. Outras áreas continuam invadidas, mas essa região ali de Douradina teve essa decisão favorável para a reintegração de posse. Tem áreas invadidas também em Dourados, Carapós, são os focos mais agudos ali no Mato Grosso do Sul. Segunda-feira teve uma reunião onde participou a senadora Tereza Cristina, o presidente da FamaSul, que é o presidente também na CNA da Comissão para Assuntos Fundiários, outros parlamentares, líderes indigenistas, membros do CIMI, para tentar achar uma solução junto de um procurador do Ministério Público Federal. Uma nova reunião acontece no dia 29 de julho, para que o MPF, então, traga essa proposição de algumas soluções para as questões indígenas ali no estado. Quando a gente olha para o Paraná, João, os focos mais agudos são Terra Roxa, Guaíra, Autônia, algumas regiões ali. Então, principalmente no oeste do Paraná. Também houve uma reunião na segunda-feira, onde esteve o deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, mais de 150 produtores rurais e líderes também da FAEP, Federação de Agricultura do Estado do Paraná. A senadora Tereza Cristina participou via videoconferência e em ambas essas reuniões, João, o que se busca? A manutenção e o cumprimento da lei do marco temporal, promulgada em 3 de janeiro de 2024. Eu vou, de novo, me remeter às palavras do presidente do IPA, Instituto Pensar Agropecuário, o senhor Nilson Leitão, conhecedor do assunto. A lei do marco temporal, ela não permite novas demarcações a partir da Constituição, mas ela não permite, a ampliação
das demarcações, mas ela permite que as novas demarcações aconteçam sob parâmetros mais claros, honestos e transparentes. Então, o que se quer, João, é o cumprimento da lei do marco temporal. Nada além disso. E quando há a invasão de terra, principalmente de um proprietário legítimo que tem o título, tem a posse daquela terra, é um ato criminoso. Então é por isso que é preciso conter, né, e mediar esses conflitos para que eles não continuem a se proliferar. É importante lembrar, o Congresso está num período chamado recesso branco, que é aquele recesso menor do que o do final do ano, né, daquelas férias que os parlamentares tiram, que é ali para no meio do ano acontece. Então, esses conflitos e essas invasões, elas se proliferaram muito rapidamente durante esse período. Ainda assim, os parlamentares, em especial os membros da FPA, estiveram presentes nessas regiões onde a situação é mais intensa, né? E a iminência de novos conflitos ela é presente. Então, há essa presença e há essa necessidade, de fato, de haver um levante do Congresso para que a lei seja respeitada e cumprida, João. Grande, Carlinha. Bom, ressaltando, não somos contra a ampliação das reservas, muito pelo contrário, só somos a defesa da lei, da Constituição, que seja tudo isso discutido lá no Congresso. Essa é a nossa posição. Carla Mendes, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, João. Até a próxima. Precisando, me chame. Quero ressaltar, seja o produtor rural muito bem informado, acesse o Notícias Agrícolas e veja o trabalho digno da Carla Mendes. Muito bem.